Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos 14, versículo 13. Diz assim: Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar: O mestre pergunta: Onde fica o aposento na qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comigo vai me trair. Mas o ponto principal que eu quero enfatizar para vocês está aí no versículo 18, a parte A. Quando estavam à mesa. Amém? Fica com isso aí na sua cabeça, já que a gente vai falar muito sobre isso essa noite. Quando estavam à mesa. O que a mesa significa para você? Qual o significado que a mesa tem na sua vida? Um lugar de refeição? Sim ou não? Para a maioria de nós, sim, né? Mesa, em primeiro lugar, é um lugar de refeição. Mas a mesa, ela vai um pouco além disso. A mesa geralmente é onde a família se reúne, principalmente antigamente, né? Hoje em dia está acabando um pouco isso, mas os mais antigos sabem. A mesa era o lugar sagrado da família. A família se reunia, era o momento onde que todos paravam tudo e sentavam à mesa. A mesa é onde histórias são contadas. Pare e pense, quantas histórias você já ouviu ao redor de uma mesa? Quantas histórias que nós já ouvimos? Eu tenho uma lembrança, não é porque estão aqui, a irmã Leoclésia, a irmã Thaís, o irmão Bruno, estamos recebendo eles aqui hoje, lá de São Paulo. Mas, quando eu lembro do irmão Bino, a mesa é a primeira coisa que eu lembro, porque eu lembro de estar ali, né, na casa da Leoclésia, e quando ele chegava do serviço, ele sentava na mesa, e às vezes estava eu, o filho Wellington, e era onde ele contava muitas histórias do Palmeiras, né, gostava muito do Palmeiras. Então a mesa é o lugar onde histórias são contadas, sim ou não? Muitas histórias são contadas ao redor de uma mesa. Muitas vezes é onde rolam lágrimas, é onde tem risada, riso se encontra ao redor da mesa. E na Bíblia a mesa é sempre um lugar de revelação, um lugar de comunhão, é a mesa. Lá em Gênesis 18, não precisa abrir, mas é onde Abraão recebe os anjos, quando vem os anjos falar à sua mulher que ela daria luz e ela dá risada. Abraão está recebendo os anjos ao redor de uma mesa, algo muito importante. O salmista no Salmo 23, ele declara o quê? Preparas uma mesa. Preparas uma mesa. E aqui está mais um caso que a mesa é uma figura central na história de Jesus. Jesus está ao redor da mesa e ali ele revela: alguém vai me trair. Acabamos de ler, versículo 18. Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. E hoje estamos ao redor da mesa, sim ou não? Hoje é o dia que nós se encontramos ao redor da mesa para celebrarmos a ceia, a Santa Ceia. E aqui entendemos que a ceia não é só um ritual vazio, mas sim é um momento espiritual, um momento onde a gente aprende, é um momento pedagógico, em que Cristo ensina a nós sobre a fé, é onde a gente é confrontado ao redor da mesa, é onde é enfatizado o perdão e principalmente a esperança. Hoje é uma noite que nós encontramos tudo isso que eu acabei de falar: fé, confronto, perdão e esperança. É ao redor dessa mesa. Mas antes da gente olhar as lições da mesa, como está aí no tema da mensagem, as lições da mesa de Jesus,
nós precisamos entender duas coisas. O caminho que nos conduz à mesa é o caminho da obediência. Os discípulos obedeceram e encontraram tudo como havia dito Jesus. Jesus falou: vai e vocês vão encontrar isso, desse jeitinho. E eles obedeceram. Eles não falaram: será, Senhor? Não, eles obedeceram de bate pronto. E a segunda coisa importante para a gente começar a estudar isso daqui é saber que a mesa é o lugar da intimidade, é um lugar de privilégio de discípulo. A mesa, só foi convidado à mesa os íntimos, quem estava próximo de Jesus. A multidão não estava na mesa, ou a Bíblia de vocês está diferente? Tem alguma Bíblia que está dizendo que tinha uma multidão? Não. Jesus convida os 12 à mesa, os seus mais íntimos, aqueles que estão mais próximos. Então, duas coisas que a gente precisa entender antes de entrar nas 8 lições da mesa. Então, em primeiro lugar, a mesa é preparada como um presente de honra. Versículo 15. Ele os levará a uma sala grande no andar superior que já está arrumada. Preparem ali a refeição. Jesus já tinha tudo preparado. Tudo estava preparado. Ele já tinha tudo preparado. E a mesa, ela não é um fruto do nosso esforço, mas a mesa é o fruto da graça dele. A ceia não é só uma questão de honra, não é só um negócio de costume, mas participar da ceia do Senhor não é apenas cumprir uma tradição da igreja, um ritual que fazemos todo mês. Não, a mesa é um privilégio, um convite direto de Jesus para sentarmos à sua mesa. Nós não participamos da ceia porque merecemos. Ou tem alguém aqui que merece? Tem alguém que pode bater no peito e falar: eu mereço estar aqui nesta noite e sentar ao redor da mesa? Tem alguém? Tem algum doido, corajoso que pode falar isso? Nós participamos porque fomos convidados pela graça. E é Jesus quem nos chama, quem prepara a mesa, quem nos recebe. Por isso, cada vez que nós participamos, nós precisamos lembrar que não estamos repetindo apenas um costume, mas nós estamos sendo honrados por Ele. Participar da mesa é uma honra, um privilégio de íntimos, de pessoas próximas de Jesus. Não é qualquer um que senta, não é qualquer um que é convidado, mas sim aquele que está próximo, que está íntimo. É como ser convidado para um banquete de gala, um banquete real, sem jamais ter feito nada por merecer. Participar de um banquete que você olha e fala: eu não sou digno. Às vezes olhamos e falamos: não temos nem traje, mas fomos convidados porque o anfitrião é uma pessoa cheia de graça, é uma pessoa bondosa. Mas tem um problema. O problema é que às vezes nós não queremos participar. Nós somos chamados: ó, eu estou te chamando, pode participar desse grande banquete, desta mesa, desse jantar de gala, pode participar. Mas a gente muitas vezes acha que não precisamos, ou entra aquela questão de só está me chamando porque não tinha outra escolha. Ele chamou tantas pessoas, ele fez uma lista dos melhores, e aí aqueles melhores não vieram, e para não ficar chato ele acabou me chamando. Então às vezes a gente pensa que é assim, e aí a gente entra numa questão do nosso orgulho e fala: só me chamou porque não tinha opção também, agora come sozinho aí, fica sozinho. Mas, meu irmão, só aceita esse convite quem sabe que precisa estar na mesa. Só aceita o convite quem tem fome, quem já passou por fome. Porque quem tem fome, o orgulho, meu irmão, fica lá embaixo. Não tem nem espaço para falar: só está me chamando porque... Não. Quem tem fome, fala: opa, é uma oportunidade. Apareceu uma oportunidade de eu matar a minha fome, de eu matar a minha sede. Apareceu uma oportunidade. Ou seja, nós precisamos reconhecer quem nós somos e quem Ele é. Participa da mesa quem reconhece, quem olha para
si mesmo e fala: eu não merecia. E aí você consegue enxergar o tamanho do seu Deus, a grandeza do seu Deus, e você fala: é um privilégio. É um privilégio participar da mesa do Senhor. E aí sim você consegue entender que sentar à mesa é um presente, um privilégio, é a graça. E o que é graça? Favor imerecido. Eu não merecia, mas a graça, o presente foi dado a mim. Segunda questão que nós precisamos entender, a segunda lição, está lá no versículo 16, que a mesa é lugar de fé e de promessa cumprida. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Ali. Os discípulos encontraram tudo como Jesus havia dito. E a mesa nos leva a lembrar que a palavra de Cristo é fiel. Tudo que Jesus promete, Ele o quê, meu irmão? Cumpre? Acho que mais ou menos, né? Acho que tem gente que está em dúvida. Tudo que Deus promete, Ele cumpre, meu irmão. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quando a gente obedece à voz de Jesus, nós vemos as promessas dEle se cumprindo na nossa vida. Quem já recebeu promessa de Deus aqui? Quem já viu promessa de Deus sendo cumprida? Eu já vi as promessas de Deus sendo cumpridas na minha vida. Da mesma forma, quando aceitamos o convite para participar da ceia, nós estamos praticando isso por obediência, porque nós entendemos, e por isso nós vamos e obedecemos, não titubeamos, não questionamos, nós simplesmente obedecemos o convite. Nós obedecemos o convite de Jesus, tudo que Ele prometeu, e aí nós vamos em direção à voz dEle. E aí, meu irmão, é nesse ato simples de sentar à mesa com Ele, é nesse algo muito simplório, que nós experimentamos de fato a fidelidade de Deus. Experimentamos a fidelidade de Deus, que sempre faz o que diz, que nunca nos esquece, que continua presente conosco. Aliás, o nome dele é Emanuel, o Deus conosco. Toda vez que eu falo disso, eu fico impressionado de entender o tamanho do meu Deus, entender o meu tamanho, a minha insignificância, e saber: eu sirvo um Deus que é Emanuel, está presente em todos os momentos da minha vida. Ele não me abandona, Ele não me deixa só, Ele está comigo. Versículo 17 e 18. A terceira lição é que a mesa é lugar de confrontação do pecado. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aonde Jesus revela a traição? Ao redor da mesa. É na mesa que há confrontação de pecado. É na mesa. É na mesa que o Espírito Santo começa a revelar aquilo que está escondido na nossa vida. É durante a mesa, é nesse ato, é nesse momento. É como se a gente estivesse olhando para um espelho, olhando para o nosso espelho, bem grande, que Jesus coloca na nossa frente, que mostra manchas, que mostra pequenos detalhes que ninguém consegue ver, mas que não tem como esconder de Deus. É na mesa que o nosso pecado é exposto, a gente é confrontado. A ceia realmente é esse espelho espiritual. É na ceia que temos a oportunidade de fazer o quê? O que a gente sempre fala? Crente velho sabe isso de cor, que já está cansado de ouvir isso em toda a ceia. Examine-se. Não é na ceia que a gente ouve esse texto? Quase toda a ceia nós lemos isso. Examine-se. Ou seja, coloque um espelho na sua frente. Coloque um espelho na sua frente. Olha para dentro de você. Olha para você. Faça uma autoanálise. Olha como você está vivendo. Porque é na ceia que o nosso pecado é exposto e deparamos com a realidade de que Ele
morreu pelos meus pecados. É na ceia que o nosso pecado é exposto, mas ao mesmo tempo, nós olhamos para o nosso Deus e falamos: Ele morreu por todos esses pecados, Ele morreu por mim. Mesmo quando eu ainda estava ignorando Ele, mesmo quando eu falei: eu nunca vou entrar numa igreja, eu jamais vou ser crente, eu jamais vou servir a Deus, mesmo nesses momentos, Ele perdoou os seus pecados. E Ele falou, como está dizendo aqui, valeu a pena. Para nós vai valer a pena? Sim, mas e para Ele? Ele olhar para essa humanidade, olhar para a gente, pecador, e saber que nós merecíamos a cruz, Ele olha e fala: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena morrer por cada um deles. Quando olhamos para a cruz, não para essa cruz aqui, mas para a cruz de Jesus, nós nos vemos lá. Quando eu olho para a cruz, eu me enxergo lá. Quando eu olho para a cruz, eu falo: eu merecia punição, eu mereço punição. Mas eu olho para a mesa, e lá o que eu vejo na mesa? Um corpo partido, um sangue derramado. E aí eu começo a agradecer a Deus pelo dom gratuito que Ele me deu. Eu olho para a cruz e eu me enxergo. Eu vejo quão eu sou pecador, quão falho eu sou, e eu falo: Jesus não merecia morrer pelos meus pecados. Eu merecia, assim como foi dito lá na cruz. O ladrão olha e fala: era eu sim vale a pena que está aqui. Se tem uma pessoa que merece essa cruz, sou eu. Esse homem, não, esse homem não merecia. E aí ele tem a grande revelação, que é simples, mas é espetacular. Ele fala: Senhor, eu merecia, eu reconheço que eu sou pecador e você está aí morrendo injustamente, mas eu tenho certeza que você está indo para um lugar celestial, algo grandioso, e eu peço só uma coisa: coloca lá meu nome lá. Quando chegar lá, deixa eu estar junto contigo. Quando você chegar naquele lugar que está prometido, eu quero estar lá junto, porque eu reconheço que eu mereço a cruz, eu mereço a morte, o Senhor não. E algo grande está acontecendo aqui, algo que eu não estou conseguindo entender direito está acontecendo aqui, mas eu quero essa vida que você está prometendo, eu quero viver. Então é na mesa que nós deparamos com essa realidade. Versículo 19 ao 20. Aflitos eles protestaram: certamente não serei eu. Jesus respondeu: é um dos 12. É alguém que come comigo da mesma tigela. Cada discípulo pergunta. Então aqui é mais um ponto da mesa, é uma oportunidade de encontros e de mudanças. Cada discípulo pergunta: por acaso sou eu? Será que é eu? De quem que você está falando? Sou eu? É ele? E aí a gente começa, né? Que a gente adora isso, né? Apontar o dedo. Ah, eu não sou, mas tenho certeza que é o fulano tal. Eu não. Ah não, acho que é o fulano tal. E aí começa aquela, né, especulação. Mas a mesa nos chama a autorreflexão, não a acusação. É na mesa que a gente tem a oportunidade, que está falando o quê? De novo, vou repetir: examinem-se os outros. A todo mundo que está aqui, vou olhar e falar: opa, merece, não merece, merece, não merece. Não, tem que olhar para você, autorreflexão. Tem alguém que não merece estar aqui, tem alguém que vai me trair. Quem é? Mas em vez de pensar assim: fulano não deveria tomar a ceia, a pergunta certa é: Senhor, o que o Senhor quer mudar em mim? Em vez de eu apontar o dedo e falar: esse merece, esse não merece, não, fala: Senhor, eu estou me examinando, estou fazendo uma autorreflexão, e o que o Senhor quer mudar na minha vida ainda? Quais áreas que precisam de transformação? Quais áreas que eu preciso reconhecer que sou realmente falho, tenho pecado? Senhor, muda a minha vida. É durante a mesa que a gente tem essa oportunidade. Quinto, a hora está avançando. A mesa é o lugar de ministração, versículo 21.
Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo, mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Que duro, né? Que palavra dura. Para esse homem era melhor ele nem ter nascido. Mas mesmo diante do traidor, Jesus continuou a ministrar. Mesmo diante de uma pessoa que ele sabia que ia trair, ele continua a ministrar. Porque na mesa, Cristo ele ministra cura. Na mesa, Cristo ele ministra advertências. Na mesa, a oportunidade de restauração. É na mesa. Como o médico que trata o paciente que ele não seguiu nada daquilo que foi pedido. Já viram isso? O médico fala, olha, você tem que tomar, eu sou exemplo disso, eu posso me condenar, tá bom? Posso me condenar? Eu tenho um problema que chama hipotiroidismo. Muitos aqui têm isso, né? Tem os meus familiares aí que a gente conhece. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar um remédio toda manhã em jejum. E depois eu tenho que fazer a refeição só depois de, no mínimo, 40 minutos. Fácil, não é? Não é fácil. Só que tem dia que você consegue, mas tem dia que você levanta. Ainda mais assim, se a gente sai, levanta e já sai para trabalhar, é fácil. Agora, imagina aquele dia que você levanta com aquela fome. Já imaginou? Aí você, quando você levanta, você vê a mesa farta. Aquele dia que, sabe, a gente acabou de sair do mercado, um dia antes, aí tem Danone, tem pão de grãos, né, Samuel? Pão de grãos, tem não sei o que, tem queijo, tem presunto, tem frutinha, suco de laranja. Sabe aquele café da manhã de hotel? Aí, meu irmão, é uma tentação. Então tem dia que eu faço? Não tomo remédio, você acha? Eu olho para a comida fala mais alto. Então, meu irmão, tem situações que o médico ele mandou você fazer, você não fez, só que se você passar e voltar ao médico, e você explicar a situação, o médico vai falar, não quero ver mais você aqui, para você não tem tratamento. Ele vai fazer isso? Não. Ele vai falar, você tem que seguir o que eu te pedi mais uma vez. Então, estou te dando mais uma oportunidade. Se você não fizer isso, não vai ter cura. Mas ele não fala assim, não quero saber de você. Não volta mais aqui, ô cabra safado. Não. Ele não pode fazer isso. Médico não pode fazer isso. E a mesma coisa é Jesus. A gente muitas vezes chega durante a mesa, mediante a mesa, na frente da mesa, senta à mesa. E muitas vezes Jesus olha para nós como esse médico, você não cumpriu nada daquilo, eu te pedi tanta coisa e você não fez nada. E ainda você está achando que vai dar certo, que vai ter cura, que vai ter vida. Só que é na mesa que nós temos a oportunidade de ouvir dele falando, vamos tentar mais um pouco? Vamos tentar mais um pouco? Se você não seguir, e ele vai tentando. Só que a decisão é nossa, sim ou não? A decisão é minha e sua. Ele não vai tomar decisão por ninguém. A decisão é minha e sua. Mas ele está aqui falando, você sabe o que tem que fazer. E vai indo até o final das nossas vidas, meus irmãos. Só que cabe a nós seguir o que ele está pedindo, sim ou não? Se a gente está querendo falar, vai valer a pena para quê? Para quem seguiu o tratamento. É a mesma coisa. E o meu exemplo. Se eu quiser ter vida, se eu quiser ter uma vida saudável, eu tenho que fazer o quê? Seguir o tratamento. Se não, eu já vou confessar mais um pecadinho. Teve uma vez que eu cheguei, falando de médico, eu cheguei no médico nessa situação. Não estava nem aí, semanas sem tomar o remédio. A médica simplesmente olhou para minha cara e falou assim, se você não seguir, você vai entrar em coma, tá certo? Ponto final. E aí, o que eu tenho que fazer? É Jesus falando isso conosco. Se você não fizer, é morte. Se você não seguir o que eu estou te pedindo, é morte. Você vai morrer. Não tem tratamento para você, se você não quiser seguir. Porque eu já te passei o método, a receita, e você não quer seguir, vai ouvir o que eu ouvi. Você vai entrar em coma. Você vai chegar a óbito.
14, 22, vamos lá, versículo 22. A mesa é o lugar de ação de graça. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Repare nessa seguinte frase: enquanto comia, Jesus tomou o pão e o que? Abençoou. Em outras traduções, agradeceu. Agradeceu. A mesa é o lugar de ação de graça. Jesus agradece antes de partir o pão, mesmo sabendo da cruz. Olha que situação difícil. Jesus sabia o que viria depois disso, e mesmo assim ele senta ao redor de uma mesa, com toda a calma, mesmo diante de um traidor. Olha que lição para nós, né? Mesmo diante de um traidor, ele ministra, ele fala tudo isso, ele abençoa o pão, parte o pão, sabendo que depois vai vir cruz, vai vir a coisa mais horrível que existia naquela época, a pior morte que existia, e ele consegue abençoar, ele consegue apenas falar: um de vocês vai me trair, e está tudo bem. Se é eu e você, o que a gente faz, sabendo que tem o traidor na nossa mesa? O que a gente iria fazer? Na mesa a gente aprende a agradecer em meio às adversidades. Quem nunca enfrentou a adversidade que saia daqui nessa noite? Não vou nem falar tire a primeira pedra, pode ir embora. Quem nunca passou por nenhuma adversidade? Mas nós aprendemos a agradecer em meio às adversidades. Aprendemos a agradecer, mesmo em tempos de luto, mesmo em momentos de desemprego, mesmo nos momentos de dor. A ceia nos lembra que temos um motivo para agradecer. Qual que é? Jesus se deu por nós. Jesus morreu na cruz por mim e por você. O seu amor nos alcançou, o seu amor nos atraiu, a sua misericórdia se renova a cada... Aleluias. Mesmo nas adversidades, agradeça, porque a mesa nos convida a isso. Sétimo, 23 e 24. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue que confirma a aliança, ele é derramado como sacrifício por muitos. A mesa é lugar de perdão. O cálice representa o sangue derramado para quê? Para que a gente fala, passa do teu sangue? E a frase, não tem crente aqui nessa noite? Perdoa os meus pecados. Não é? A gente pede pelo sangue. Senhor, passa do teu sangue, limpa a minha mente, limpa os meus olhos, me perdoa. O cálice representa justamente isso, o sangue derramado para o perdão dos pecados, porque não existe mesa sem perdão, não existe. Guardar mágoa, tentar participar da ceia é como beber água limpa num copo sujo. Já teve a experiência de beber água limpa num copo sujo? Pega aquele copo sujo e põe uma água limpa. Quem tem coragem de beber? Só com muita sede, e olhe lá. Não é? É isso que é participar da mesa sem perdão. É beber água limpa num copo sujo. Porque o perdão, ele limpa o coração para quê? Para que a gente tenha comunhão. Tem algo que divide, é a falta de perdão. Oitavo, 25 e 26. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. A mesa é lugar de palavra profética, porque o que está acontecendo aqui é uma profecia. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus está falando da próxima ceia no reino de Deus, a qual eu e você não vemos a hora de chegar. Sim ou não? Mais ou menos, né? Se eu falar quem quer morrer hoje, ninguém vai se oferecer. Vai ter algum doido aí que vai se oferecer e falar: opa,
Não veja, a gente não vê a hora, espiritualmente falando, né, no futuro, não é bem assim. Mas é a nossa esperança. Se tem uma esperança do cristão é essa, é saber que vai ter o grande banquete ao lado do nosso Criador. Porque a mesa aponta para a eternidade. Cada ceia é um grande ensaio do que vai acontecer. É como se fosse um ensaio de casamento. Você vai casar e você não chega lá, geralmente tem um ensaio, né? Faz aquele ensaio para ficar tudo bonitinho. Agora imagina para realmente o nosso grande dia, que a gente acabou de cantar. Quando o grande dia chegar. Quantos casados nós temos aqui? Quem lembra do dia do seu casamento? Você lembra? Lembra? Eu lembro do casamento de alguns aqui. Eu lembro que foi um dia de chuva, né? Choveu bastante, né? Fiquei com tanto medo, eu pensei que Jesus ia voltar naquele dia. Paramos no meio da estrada e chuva de pedra, né? Meu Deus do céu. Mas o dia do nosso casamento, aquele dia, vocês lembram, né? O casal lindo aí, ó. Sempre a gente faz um culto lá, que eles gostam de comemorar casamento. É um dia mágico, não é? Sim ou não? Um dia mágico, né? Aquele dia, aquela expectativa, aí vai lá, a noiva se prepara no salão, o homem fica ali, corta o cabelo, toma banho, né? Apara o bigode e tal, e faz, nossa, é o dia. E aí aquela expectativa, como que ela vai estar? Meu Deus, eu não vejo a hora de ver a noiva. Agora imagina o grande dia de verdade, que nós como noiva de Cristo vamos encontrar com o nosso amado. É o grande dia, olha a expectativa que isso tem que gerar no nosso coração. A gente tem que viver por isso, com essa expectativa, lembrando do grande dia, a grande preparação. Isso daqui é um ensaio. É por isso que hoje você tem que estar aqui alegre, eufórico, falando: meu Deus, eu tenho a oportunidade de participar de um ensaio, de algo grandioso que vai acontecer. É ao redor dessa mesa. Agostinho disse: não somos nós que transformamos Jesus em nós, como fazemos com os alimentos, mas é Ele quem nos transforma nele. O que isso quer dizer? O pão, a carne, a fruta, o alimento em geral entra no nosso corpo, vai passando pelo nosso organismo, é digerido e transforma o alimento em quê? Em energia, em músculo, em sangue, sim ou não? Nosso alimento é digerido para quê? Para gerar vida em nós, não é? Aí os nossos músculos são fortalecidos, a energia, o sangue. Em outras palavras, nós transformamos o alimento em nós mesmos. Mas na ceia do Senhor, o pão, o cálice são sinais do corpo e do sangue de Cristo. Então não é a gente que transforma Cristo em nós como se fosse a comida física, mas é o contrário. Cristo é quem nos transforma nele. Ou seja, ao participar da mesa do Senhor com fé, somos conformados à sua imagem. O Espírito Santo age para nos moldar ao caráter de Jesus. Nós começamos a ser moldados por Ele, começamos a parecer com Cristo. Esses dias foi pregado aqui, Samuel pregou sobre a imagem de Deus. Nós somos cada dia mais, se estivermos conectados nele, vivendo nele, começamos a ter a cara dele. Não é o que acontece? Às vezes você está tanto tempo casado que a gente fala: meu Deus, os dois parecem que são até irmãos. Por quê? O que é isso? É um processo natural. A gente começa a pegar um do outro, porque a gente está tão próximo que nós deixamos meio que, mais ou menos, de ser nós mesmos. A nossa identidade está já condicionada ao nosso cônjuge. Então nós viramos uma coisa só. É por isso que fala uma só carne, sim ou não? É uma só carne. Então nós começamos a ser uma coisa só. Eu não sou mais eu, a minha esposa já não é mais ela, a gente é outra coisa. Porque um pouco ela aprendeu de mim, um pouco eu aprendi dela, e a gente virou uma só carne. Isso é o que acontece com a nossa vida espiritual. Se você ainda está parecendo com você mesmo, se você está parecendo um homem carnal, é porque você está longe de Deus. Porque quem está perto de Deus, quem está perto de Jesus,
deixou de ser o que era antes. Isso é uma conversão. Deixou de ser o que era antes, e agora ele parece com quem? Com o seu noivo, com o seu Criador. Ainda mais nós que fomos criados por Ele. Se tem alguém que pode falar de nós, é o próprio Deus. Se tem alguém que sabe como a gente funciona, às vezes nem nós sabemos como nós funcionamos. Temos crises, não é? Tem dia que a gente entra em parafuso, quem eu sou? Mas Deus sabe quem você é. Ele sabe, Ele te conhece. E é por isso que estando nele, vivendo com Ele, se aproximando dEle, vivendo nele, você tem vida de verdade. E sua vida começa a ter sentido. A sua vida começa a valer a pena. Aleluia. Então, meu irmão, é Cristo que vai nos incorporar nele, no seu corpo espiritual, na igreja. Então a mesa não é só o símbolo, mas ela é um encontro transformador. É na mesa que eu tenho a oportunidade de ser transformado. Porque mais uma vez eu digo, é um grande dia que nós examinamos a nós mesmos. Lá em Lucas 22, 27, a gente já está acabando, meu irmão. Diz assim, quem é mais importante? Outras traduções, quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Responde para mim, não precisa nem ler, sem colar, tá? Quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Quê? Não, não é. Você vai lá, você tem dinheiro para entrar num grande restaurante. Você é um cara poderoso, entra no restaurante. Quem é maior? Você ou o garçom que está te servindo? Humanamente falando, calma gente, vocês são muito espirituais, né? Humanamente falando, o que está na mesa, esse é o maior. É o que está na mesa, estou esperando aqui, ó, eu paguei. Não é? Eu tenho direito, eu paguei. Eu conquistei isso, eu cheguei até aqui. Mas o texto diz o quê? Não é aquele que está à mesa. Aí ele pergunta, não é aquele que está à mesa? E a resposta é, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem? Você serve um Deus doido pra caramba. Loucura. O Evangelho é loucura. O Evangelho é loucura, meu irmão. Que sentido tem nisso? Você senta na mesa e quem está te servindo é maior que você? Mas esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus. E nós não estamos falando de uma celebridade. Pensa na maior celebridade que existe hoje. Nós estamos falando naquele que criou esse mundo todo. Que criou a maior celebridade. E ele fala, eu estou servindo. Eu estou aqui para te servir à mesa. Eu estou para te servir. Porque na mesma noite da ceia, isso daqui está acontecendo na mesma noite da ceia, eles estão discutindo quem seria o maior entre eles. Olha que coisa doida. Jesus está tentando mostrar, vou ser traído, eu vou para a cruz, vamos ceiar. E qual é a discussão dos 12 que estão próximos de Jesus, que tiveram o privilégio de sentar à mesa? Qual é a discussão deles? Quem que é o maior? Fala, é uma loucura. Quem que é maior aqui entre nós? E aí Jesus, ele quebra essa lógica humana e traz o ensino. No mundo, o maior é o que está à mesa, e aí ele é servido. Mas no reino de Deus, o maior é quem serve. O que Jesus está querendo dizer? Na lógica humana, quem está à mesa é a pessoa mais importante. Geralmente nessa época, principalmente, quem sentava à mesa era rei. Era um chefe, alguém de status. Mas aí entra a lógica de Cristo. Ele mesmo sendo o Senhor de tudo, o maior de todos, ele escolhe estar como servo. Ele fala, eu vou lavar os pés. E ele lava os pés. O que é lava-pés? Nós viemos de uma igreja que tinha até a prática do lava-pés. Um pouco fora do contexto. Que o grande ensino
Naquela época, Jesus pega algo que era normal. O pessoal andava ali, geralmente de sandália, por aquele deserto. Quando chegava na casa, o pé estava coberto de poeira, sujo. E Jesus pega esse exemplo, porque quando você chegava na casa de alguém com o seu pé sujo, o servo, o empregado, o escravo, a primeira coisa que ele fazia ao te receber era lavar os seus pés, para você entrar dentro da casa com o pé limpo. Em outras palavras, digno. Digno, você merece estar aqui. Você não vai entrar sujo, você vai entrar limpo. Jesus pega esse exemplo, mostrando a importância do serviço e fala, eu estou aqui para servir, assim como esse servo, esse escravo, ele limpa os pés para que o outro possa entrar. Eu sou essa pessoa que a partir de hoje começo a limpar, não os seus pés, mas a sua vida por completo. Essa é a lógica de Cristo. Então, meu irmão, ele não estava exigindo honra, mas ele estava servindo com amor. Com amor. Estava servindo com amor. Então, meu irmão, a ceia não é apenas um símbolo, um ritual para só lembrar de Jesus, mas é um encontro transformador, porque mostra que o Rei dos Reis escolheu nos servir com seu corpo e com seu sangue. Ele poderia exigir que o servíssemos, sim ou não? Poderia ou não? Ele é soberano para isso? E eu sempre falo, isso mostra a maior característica e quão grande é o meu Deus. Porque às vezes eu me coloco no lugar de Deus, que doido, eu me coloco às vezes no lugar de Deus e falo, Senhor, eu no teu lugar teria criado a humanidade e falo, vocês não têm desejo, o único desejo de vocês é me servir. Era ruim isso? Servir a Deus? Seria ruim? Não, seria maravilhoso. A gente já está no paraíso, a gente está no jardim, perfeito. Mas ele é tão grande que ele fala, eu não quero criar robô, eu quero criar pessoas que vão escolher me adorar. Eu vou dar o direito de escolha para eles. Eu dou o direito, pode escolher. E aí, meu irmão, seria uma coisa também óbvia, né? Olha para o mundo e olha para Cristo. Olha para todo esse caos. E aí você olha para a perfeição. Se fosse uma provinha, o que você ia escolher? A perfeição. Mas o que a gente faz? Escolhe o caos. A gente escolhe não servir Ele. Mesmo Ele dando, que louco, Ele poderia exigir de nós e fazer que a gente não tivesse escolha. Ele dá o poder da escolha. E mostra, está aqui, isso aqui é o caos, está tudo ruim, e aqui está tudo bom. É só escolher. E o que a gente faz? Escolhe o lado errado. Mas aí, mesmo assim, Ele se coloca, como hoje, como pão partido, como cálice derramado, como serviço supremo de amor. Mesmo a gente escolhendo o lado errado, o que Ele faz? Ele morre na cruz para tentar resolver de novo esse caos que a gente causou. Ele morre numa cruz. Ele se entrega por nós. Ele nos dá a oportunidade de voltar a viver com Ele de novo no paraíso. Então, meu irmão, na mesa de Cristo não há espaço para orgulho, não há espaço para disputa, não há espaço para dizer quem é maior, eu mereço, eu não mereço. Porque participar da ceia é lembrar, se o mestre serviu, nós também devemos servir. O maior não é o que ocupa o lugar de destaque, mas quem se doa pelos outros, esse é maior. Quer ser maior? Quer ser grande, poderoso? Quer? Então se doe pelos outros. Ame intencionalmente. Perdoe como Cristo perdoou. Então, meu irmão, a mesa nos convida realmente à obediência, ao discipulado. A mesa nos confronta, mas também nos perdoa. A mesa nos ensina gratidão em meio às lutas. A mesa nos aponta para a eternidade. É tudo isso que a mesa faz em nossas vidas. E hoje Jesus está chamando eu e você aonde? À mesa. Jesus está te chamando à mesa. Se você precisa de perdão, a mesa é o lugar da reconciliação. Se você está precisando de força, a mesa é o lugar da restauração.
Se você está precisando de esperança, a mesa é o lugar que aponta para o futuro glorioso do reino de Deus. Basta você vir com fé, com humildade, com um coração disposto, coração aberto, porque na mesa de Cristo há confronto, sim ou não? Na mesa de Cristo há graça, e principalmente na mesa de Cristo há transformação. Aleluias. Fica de pé. Convido os diáconos. Então, meu irmão, a mesa não é um símbolo, não é apenas um símbolo, mas ela é encontro transformador. Na noite que Jesus ele foi traído, diz lá em 1 Coríntios 11, 23, ele se assentou à mesa com os discípulos, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por quem? Por vocês. Ele sabia quem ia o trair, Jesus sabia. Ele sabia quem ia negar ele. Depois disso ainda teve pessoas que negaram ele. Ele sabia, e mesmo assim o que ele fez? Serviu a todos, sem exceção. Ele serviu a todos. Porque na mesa de Jesus, meu irmão, há graça para quem falhou. Na mesa de Jesus, você falhou? Eu já falhei. Eu falho e vou falhar muitas vezes. Mas na mesa de Jesus, pessoas que falham são bem-vindos à mesa. Pessoas que erram, pessoas que pecam, pecadores, são bem-vindos à mesa de Cristo. Muito bem-vindos. Na mesa há perdão para quem se arrepende. Na mesa há esperança para quem crê. Então hoje, ao segurar esse pão, ao segurar esse cálice, você tem que lembrar, o pão fala do amor que se entrega. O cálice fala do sangue que perdoa. E ambos estão apontando para o banquete eterno que teremos com Ele. Então hoje, meu irmão, nós estamos indo à mesa com fé, com um coração sincero, porque na mesa de Cristo há confronto, há graça e há transformação. Hoje é o dia de colocarmos, eu não sei aonde que você se encaixou nessas lições da mesa, eu tenho certeza que uma falou com você. Mas hoje você tem a oportunidade de pôr em prática o sentar à mesa de Cristo. Cristo está te convidando à mesa nesta noite. Está te convidando à mesa, porque é aqui, neste lugar, que você vai ser confrontado, você vai ser exposto, o seu pecado vai ser revelado. Mas para quê? Só para me expor? Não. Porque Ele quer te perdoar, Ele quer te restaurar. Ele quer realmente transformar a sua vida por completo. Foi por isso que Ele morreu na cruz, sim ou não? Porque se não fosse por isso, não valeu a pena. Se Ele morreu na cruz só para expor o meu pecado, não adiantou de nada. Mas Ele morreu na cruz para expor o meu pecado, para colocar esse espelho, como eu disse, mas para nos transformar à imagem dEle. Feche os seus olhos. Senhor Deus, que venhamos, Pai, nesta noite a estar ao redor da Tua mesa. Sabemos que na mesa somos confrontados. Sabemos que na mesa o nosso pecado é exposto. Nós temos a oportunidade de nos examinar, de fazer uma autorreflexão e ver, Senhor Jesus, o quão falho nós somos. E também reconhecer que nós merecíamos a cruz, a morte eterna. Mas graças a Deus que o seu corpo foi partido, o teu sangue foi derramado e hoje eu posso ser transformado à sua imagem e semelhança. Obrigado, meu Deus. Que nós venhamos a valorizar, meu Deus.
Possamos estar com essa expectativa de hoje apenas participar de um ensaio daquilo que vai acontecer, Pai amado, de mais espetacular, que vai ser o grande dia do grande encontro, onde nós todos sentaremos à mesa com o Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio de poder participar da Tua mesa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir o pão. 1 Coríntios 11, 23 diz: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. O pão está falando do amor e da entrega dele. Que possamos fazer isso, agradecendo a Deus pelo dom gratuito da vida eterna. Comemos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se entregou. O Senhor morreu na cruz por mim. O Senhor morreu na cruz por cada um desses que estão aqui. E o Senhor morreu na cruz por essa humanidade inteira. Obrigado. Obrigado porque o Teu amor nos alcançou. Obrigado porque o Teu amor nos atraiu. Obrigado, Jesus, porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode servir o vinho. Todo mundo recebeu o cálice? Versículo 25 diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber do cálice. Quantos pecadores nós temos aqui nesta noite? Quando eu olho para esse cálice, e eu te convido a fazer o mesmo olhar, tenta enxergar os seus pecados. Enxergar tantos pecados que você já cometeu, que você comete. Olha para esses pecados. E aí você olha para esse cálice. E o que te lembra? O sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. O sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. É um privilégio participar da mesa do Senhor. É um privilégio, porque nós olhamos para esse cálice, examinamos a nós mesmos, porque o que seria esse indignamente? Nós já falamos muitas vezes isso aqui, está relacionado muito com a questão de você não se importar com o seu próximo, de você não pensar, mas além disso, é a pessoa que olha para esse cálice e não consegue enxergar os seus pecados nele, é olhar e imaginar que você não tem pecado. Que eu estou aqui hoje porque, como eu já disse algumas vezes, Deus não tinha outra alternativa a não ser me chamar. Ele foi obrigado a me chamar. Não, meu irmão. Mais uma vez, vou repetir o que Samuel falou alguns dias atrás. Deus não precisa de nenhum de nós. Mas mesmo assim, Ele se entregou numa cruz. O sangue dele foi derramado para que os meus pecados, os seus pecados, fossem todos perdoados em nome de Jesus. Toma o cálice. Obrigado, Jesus. Aleluias, obrigado, obrigado, meu Deus.